Romanos capítulo de número 12, no verso 2, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. É um texto bastante conhecido, mas eu tenho certeza que Deus vai falar no nosso coração. Quem cresce, diga glória a Deus. Aleluia. Livro de Romanos, carta aos Romanos, capítulo de número 12, no verso 2, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Quem encontrou, diga glória a Deus. Aleluia. Carta aos Romanos, capítulo 12, verso 2. Aleluia, glória a Deus. A palavra diz da seguinte forma: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que comproveis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Repetindo: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que comproveis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos fazer um minutinho de oração. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, estamos aqui nesse exato momento, Pai, atento ao que o Senhor tem para falar conosco. Estou aqui, Pai, como um humilde servo, Pai, um humilde instrumento em tuas mãos, para que o Senhor possa me usar para falar, Pai, a essa igreja, Pai, que está aqui nessa noite, a esse povo que veio, Pai, buscar algo do Senhor Jesus Cristo, repetindo, Pai, que não vieram, Pai, aqui para voltar da mesma maneira, mas que possamos voltar, Pai, ainda mais cheio do Espírito Santo, voltar diferente, Pai, voltar entendendo, Pai, que o Senhor é um Deus de promessas, que o Senhor é um Deus que cuida daqueles que confiam no Senhor, que o Senhor é um Deus, Pai, que dá uma palavra de ordem e ela tem que acontecer, porque toda a autoridade, Pai, foi concedida ao Senhor Jesus Cristo, que morreu naquela cruz, Pai. Por isso nós te pedimos, fica conosco, fala conosco nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem se sentar batendo a linda salva de palmas. O texto agora que vamos ler é um texto bastante conhecido por todos nós, que foi escrito por nada mais nada menos que o apóstolo Paulo, que foi um dos grandes pregadores no Novo Testamento após Jesus Cristo. Bem sabemos da história de Paulo, a história que é muito, como podemos dizer, uma história muito formidável, da conversão de Paulo. Bem sabemos que Paulo era um doutor da lei, Paulo era alguém importante, alguém que era estudado, um poliglota naquele tempo, e onde que a missão dele era acabar, exterminar aqueles que acreditavam no Senhor Jesus Cristo, aqueles que acreditavam no Messias. A Bíblia nos relata que Paulo então perseguia os cristãos de tal forma, até mesmo para matá-los, para acabar e ceifar a vida daqueles que tinham a fé no Senhor Jesus Cristo. Mas certa feita nos chama a atenção que Paulo indo então perseguir o povo de Deus, perseguir, acabar e exterminar aqueles que acreditavam no Senhor Jesus Cristo, ele se deparou então de frente com uma luz que resplandeceu à frente de Paulo, que no exato momento então, quando ele viu aquela luz brilhando, uma luz muito forte, ele então se deitou e viu e ficou cego imediatamente, porque a luz era muito grande, a luz resplandeceu de uma forma grandiosa que ele não pôde ficar até mesmo em pé, ele voltou para trás e se assentou, e naquele exato momento ele ficou até mesmo cego. Então aquela luz saiu de dela, então uma voz que diz da seguinte forma: por que me persegue, Paulo? Naquele exato momento, acredito eu que Paulo ficou muito assustado, porque era naquele momento que ele deparamento alto, onde ele perseguia aqueles que acreditavam naquela luz que era o Senhor Jesus Cristo. Naquele exato momento que Paulo então se deparou com aquela luz, nunca mais Paulo foi o mesmo. Ou seja, todas as vezes que encontramos verdadeiramente com o Senhor Jesus Cristo, não tem como a nossa vida não ser mudada, não tem como a nossa vida ser mais igual como antes. A nossa vida fica diferente, porque conhecemos a luz que brilha, a luz que está aí nos céus, a luz que está diante do Pai, intercedendo por cada um de nós, intercedendo por mim, intercedendo por você que está aqui nessa noite, onde você está debaixo de uma promessa, que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, porque Deus está com as mãos estendidas sobre aqueles que acreditam e confiam na palavra de Deus. Paulo, após a sua conversão, começou
Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo e Tito. E aqui ele está escrevendo um texto aos romanos, uma carta para os romanos. E podemos então, através desse texto, destrinchar algumas coisas que podemos aplicar sobre a nossa vida. Bem sabemos que a Bíblia Sagrada é um manual de instrução. Assim também como quando compramos algum objeto, compramos um carro ou algo do tipo, bem sabemos que ele sempre vem com um manual. Sempre vem um manual para sabermos como utilizar e como achar o defeito que está naquele objeto a qual compramos. Assim também a palavra do Senhor Jesus Cristo é também um manual de instrução para a nossa vida. Todas as vezes quando precisamos meditar e ter uma conexão, um conhecimento aprofundado no Senhor Jesus Cristo, nós vamos no manual do fabricante que criou eu, que criou você, que está aqui nessa noite. E todas as vezes que tem um defeito, precisamos consertar algo. Quando vamos na Bíblia Sagrada e meditamos e colocamos a nossa fé e depositamos a nossa fé nessa palavra, a nossa vida é transformada. Aquilo que achamos que não tinha jeito começa a dar jeito, porque o Senhor Jesus Cristo é com aqueles que acreditam e confiam nos princípios bíblicos a qual Ele deixou nas suas santas Escrituras. E se você acredita nessa palavra, levante a sua mão e dê uma glória a Deus bem alto, e agradece e exalte o nome do Senhor Jesus. Pois bem, partilhar do texto que diz da seguinte forma: e não vos conformeis com este mundo. É uma simples frase, mas dela podemos tirar várias coisas para aplicar na nossa vida. E uma delas são: nunca, jamais negocie a sua fé. Encontramos em momentos difíceis, assim também como Paulo naquele tempo, quando ele começou a pregar a palavra do Senhor, quando ele começou a espalhar o Evangelho do Senhor, ele que perseguia o povo de Deus, ele começou a ser perseguido. O homem que perseguia aqueles que acreditavam na fé do Senhor Jesus Cristo, que havia ressuscitado no terceiro dia, ele passou então a ser perseguido. Ele passou por muitas adversidades, ele passou por muitas dificuldades. Outrora Paulo era um homem muito respeitado por todos, todos temiam Paulo, todos tinham medo de Paulo. E outrora ele não tem mais aquele respeito que ele tinha antes contra aqueles que não gostavam dele. Ele punha medo nas pessoas, mas depois disso ele encontra uma situação totalmente adversa. Ele encontra uma situação totalmente ao contrário, onde que ele passa a ser o perseguido. Encontramos que estamos em uma onde que tentam de alguma forma banalizar o Evangelho, onde que tentam de alguma forma banalizar a nossa fé, falar até mesmo que muitas das vezes quando vamos à igreja vamos em vão, vamos à toa, vamos porque não temos nada para fazer, mas é muito pelo contrário, é porque eles não conhecem, eles não têm conhecimento, não viu a luz, não deu de cara com a presença do Senhor Jesus Cristo, que transforma, que cura, que salva, que liberta, que muda a história, que faz nada acontecer, que faz Estamos vivendo em um tempo de caos, onde que muitos sinais estão demonstrando que a volta do Senhor Jesus Cristo está cada vez mais próxima, está cada vez mais perto a volta do Senhor Jesus Cristo, e as coisas estão se apertando, as coisas estão acontecendo de uma forma muito acelerada. Podemos até mesmo ver e perceber que os dias estão passando de uma forma muito rápida, e muitos não estão tendo conta disso. Muitos não estão tendo conta e se perguntam por quê, mas já estava escrito na Bíblia que os dias seriam abreviados. Isso é mais um dos sinais que a volta do Senhor Jesus Cristo está muito perto. E precisamos, como igreja, estar nesse mundo para fazer a diferença. Talvez eu esteja pregando para alguém aqui nessa noite que está passando por uma perseguição, está passando por uma dificuldade, por levar a palavra do Senhor Jesus Cristo a sério, onde que muitos tentam até mesmo banalizar a sua fé, onde que muitos tentam até mesmo falar que você está fazendo isso em vão, que você tem que aproveitar as coisas desse mundo, que você tem que aproveitar as coisas que o mundo oferece, que tem coisas que não tem nada a ver, que tem coisas que não é isso, que não é verdade. Mas Deus está aqui nessa noite para falar para alguém
continue na posição que eu te coloquei. Continue da maneira que eu te coloquei, me servindo, me adorando, guardando a minha palavra em seu coração, porque todos vão ver o quão grande eu sou na sua vida, Aleluia. o quão poderoso eu sou na sua vida, e todos vão ver algo diferente através da sua vida, e todos vão perceber, mas tem algo diferente, tem um brilho diferente nela, tem um brilho diferente nele, e esse brilho sabe qual é? É o brilho do Espírito Santo na sua vida. É o que faz você diferenciar dos demais. Muitos apostam em status, em dinheiro, em outras coisas mais que esse mundo oferece. Mas você tem algo mais valioso do que tudo isso. Você tem o Espírito Santo que está na sua vida para guiar, para te guiar, para iluminar os seus caminhos, para conseguirmos a maior recompensa que um homem pode ter, que é a nossa salvação no Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está aqui nesse tempo para ser adorado. Nós estamos aqui como servos do Senhor Jesus Cristo. E outra coisa que temos que ter em nosso coração é entender que onde estivermos, onde colocarmos a planta dos nossos pés, não podemos de forma alguma aceitar o pecado. Pode ser na sua casa, pode ser no seu local até mesmo de trabalho, pode ser onde você estiver, na faculdade, na escola, em qualquer lugar que você estiver. Por mais que o ambiente, talvez, que você esteja não seja favorável, não seja o ambiente onde que você está, mas você está lá e é para fazer a diferença. Você está lá porque você é testemunha do Senhor Jesus Cristo. Você é servo do Deus vivo. E quem sabe através do seu testemunho, através do seu testemunho, vidas também possam ser alcançadas através disso. Onde que todos vão notar uma diferença muito grande. Que mesmo passando por tanta dificuldade, tanta perseguição, todos vão se perguntar por que ele ainda continua de pé. Por que ela ainda continua de pé? Você continua de pé porque o Senhor Jesus Cristo é quem te sustenta. O Senhor Jesus Cristo é quem te livra. O Senhor Jesus Cristo é quem está com as mãos estendidas sobre a sua vida. E Ele está aqui nessa noite para falar para alguém: continue nessa caminhada, independente daquilo que falarem sobre você. Você é meu filho e eu estou com as mãos estendidas sobre a tua vida para abençoar a sua casa, para abençoar a sua família, para abençoar você no seu local de trabalho. Onde você colocar a planta dos seus pés, eu também colocarei a minha, porque eu estou contigo para te abençoar. Cada um de nós que viemos a esse mundo, viemos com o propósito que Deus nos colocou. Não viemos a esse mundo apenas em vão. Não estamos aqui por acaso. Não estamos aqui por acaso de alguma coisa, não. Estamos aqui porque Deus permitiu que estivéssemos aqui nessa noite. Quando Jesus Cristo, certa feita, estava no Getsemane, horas antes de ser morto, de ser crucificado, a Bíblia vem nos relatar que nesse exato momento, horas antes de ser crucificado, ele começou a ver o que aconteceria com ele. Ele começou a ver as dores do momento onde ele ia ser crucificado. Ele começou a ver a humilhação que ele ia passar. Ele começou a ver todo o sofrimento que ele ia passar. E a Bíblia Sagrada vem nos relatar que nesse exato momento ele começa a suar gotas de sangue. Nesse exato momento ele começa a suar gotas de sangue do tamanho do desespero que Jesus se encontrava naquele momento. Porque a carne dele estava sentindo o peso. A carne dele estava sentindo o peso da dor, da angústia, do sofrimento que ele ia passar. Mas também do outro lado estava também a parte divina, a parte de Deus. Então que ele também podia prever o futuro. Tinha a parte humana, tinha a parte carne, mas também tinha a parte Deus, porque Jesus tinha sua parte divina e sua parte carne. Ele começou então a ver o que aconteceria com ele. Então ele soltou uma seguinte frase para Deus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Nesse exato momento, creio eu, que Satanás, naquele momento, Deus não deixou que Satanás de alguma forma pudesse tentar a Jesus. Ele
sua decisão, a sua própria escolha. E nesse momento onde que ele diz, então, Pai, se possível, faça de mim esse cálice, vemos que na Bíblia tem um ponto de vírgula. E toda vez que tem uma vírgula, é para dar uma pausa, para dar uma respirada, podemos dizer assim. Então, nesse exato momento, ele começou a enxergar o que estava adiante da cruz. Ele não estava vendo mais o que estava, o sofrimento da cruz. Ele chegou para o lado e começou a ver o que estava à frente da cruz. E sabe o que ele viu? Ele viu você sentado aqui nessa noite. Ele viu você sentado aqui nessa noite. Ele viu a humanidade. Ele viu todos nós aqui nessa noite. Ele diz, Pai, não seja feita conforme a minha vontade, mas seja feita conforme a sua vontade, porque vale a pena eu passar tudo isso por eles, para eles estarem lá, adorando e exaltando ao meu santo nome, para que o dia eu possa ficar junto conosco nos céus, para agradecer ao nome do Senhor Jesus Cristo. Parte B do versículo, que diz da seguinte forma: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que faz termos um renovo da nossa mente é simplesmente, pode parecer óbvio, mas muitas das vezes deixamos de praticar essas coisas, que é conhecer a Deus profundamente. Não somente de ouvir falar de Deus, não somente de ouvir falar do Senhor Jesus Cristo, mas ter um contato real com Ele, ter um contato real com o Senhor Jesus Cristo. E como, irmão Igor? Através da palavra do Senhor Jesus. Muitas das vezes deixamos algumas distrações da vida tirar o nosso foco, desviar a nossa atenção. Achamos que está tudo bem. Não, vou ler a Bíblia depois. Não, vou orar depois. Vou jejuar depois. Mas muitas das vezes colocamos coisas à frente disso e deixamos de fazer o que nós deveríamos fazer para ter uma conexão ainda mais profunda com o Senhor Jesus Cristo, que é através da palavra dele. Como podemos conhecer o Senhor Jesus Cristo, o que Ele é capaz de fazer, se não lermos e não meditarmos na palavra dele? Se não lermos e praticarmos os princípios que Ele deixou nas suas santas Escrituras? Como podemos ter uma conexão e saber o que realmente Ele é capaz de fazer sobre as nossas vidas? Praticarmos a nossa fé, ter segurança que mesmo com a adversidade, que mesmo com a luta, que mesmo com as perseguições, nosso Deus, a qualquer momento, Ele pode fazer o sobrenatural. Aleluia! Que a qualquer momento, Ele pode fazer o sobrenatural. Porque aquele que acredita no Senhor Jesus Cristo, ele entende que o mesmo Jesus que curou no passado, o mesmo Jesus que acalmou a tempestade, acalmou o mar, é o mesmo Jesus de agora, que estará aqui nessa noite, que estará aqui nesse exato momento, que também pode parar a tempestade, acalmar a tempestade que possa estar vindo sobre a sua vida. Aquela enfermidade que está com você há tanto tempo, Ele também tem o poder de curar e arrancar essa enfermidade. A sua casa, que talvez a sua família pode estar totalmente desorientada, Ele também tem o poder de acalmar a tempestade que há dentro do seu lar, porque Ele tem uma promessa também sobre a sua vida, que será salvo tu, você, a tua casa será salva se você confiar e acreditar no poder do Senhor Jesus Cristo. Então engrandece e exalte o nome dele. Estamos vivendo um tempo complicado, onde que muitas pessoas têm dúvidas, têm medos e falta de confiança em alguns aspectos, simplesmente por não ter discernimento e não buscar discernimento espiritual com o Senhor Jesus Cristo. Às vezes, por falta de discernimento, tomamos algumas decisões precipitadas. Talvez algumas vezes tomamos decisões que não são da vontade do Senhor Jesus Cristo, que não são da vontade do Deus Pai que Ele tem para conosco. Muitas das vezes precipitamos em algumas decisões. Podemos pegar alguns exemplos da Bíblia Sagrada. Muitas das vezes nos falta paciência de esperar o momento exato do Senhor Jesus Cristo agir sobre a nossa vida. Quem não se lembra certa feita que Samuel ia chegando para ungir a Davi como o novo rei de Israel?
Samuel então chega até a casa de Jessé e pede para que apresente todos os filhos de Jessé. Jessé então apresenta todos os filhos, todos os seus filhos, e Deus não confirma a Samuel qual era o rei de Israel, qual ia ser o futuro rei de Israel. Então Samuel pergunta a Davi, Samuel pergunta a Jessé: acabaram-se todos os seus filhos? E Jessé então lhe fala: há um que está no campo apacentando as ovelhas. Samuel então dá uma ordem para chamar Davi, e Davi então se apresenta no meio deles. Então Deus fala com Samuel: este é o futuro rei de Israel. Naquele exato momento então Samuel unge a Davi. Mas o que nos chama a atenção, que no momento que Samuel ungiu a Davi, ele não se tornou rei da noite para o dia. Não foi no exato momento que Samuel ungiu a Davi que ele se transformou rei. Demorou um certo período para ele se transformar no rei de Israel. Por quê? Porque precisamos passar por alguns processos. Precisamos passar por algumas etapas. Etapas essas que nos lapidam, que nos transformam para conseguirmos, para que Deus possa moldar o nosso caráter, para receber, para a nossa vida ser totalmente transformada pelo Senhor Jesus Cristo. Para a nossa vida ser totalmente transformada pelo Senhor Deus, para que nossa mente possa ser renovada, para que a nossa vida espiritual possa ser renovada, para que através da minha vida, para que através da sua vida que está aqui nessa noite, Deus possa nos usar para irmos lá fora, para buscar almas para o reino dos céus, para que o nome do Senhor Jesus Cristo possa ser glorificado, ainda mais que já é, para que todos possam conhecer que é um Deus dos céus, criador dos céus e da terra, que tudo pode, que tudo faz, para aqueles que confiam e acreditam nas promessas e nas palavras de vitória que Ele declara para aqueles que confiam e acreditam nele. Que possamos cada dia mais estarmos alicerçados na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Que nenhuma perseguição, que nada disso possa parar você. Que o inimigo não possa ter forças para parar a sua vida espiritual, todas as áreas da sua vida. Porque Deus está contando com o povo dele. Deus está contando com a igreja dele. Deus está contando com aqueles que estão dispostos a abrir o seu coração e se a conectar profundamente com o Senhor Jesus Cristo. Assim como Paulo, que um dia era perseguidor do povo de Deus, um dia ele foi transformado, e a sua vida totalmente foi transformada, e ele passou a ser perseguido, mas ele sabia que a maior recompensa não estava aqui nessa terra, que a maior recompensa estava no Senhor Jesus Cristo, que o seu galardão estava preparado. Ele sabia que não valia nada ganhar o mundo inteiro e perder a sua preciosa salvação. E é isso que Deus está aqui querendo dizer nessa noite. Que possamos cada vez mais permanecer na casa dele, que não possamos deixar as dificuldades, as distrações tirar e desviar o nosso foco, para que nunca possamos se afastar da presença dele. Porque Deus conta comigo, conta com você. Aleluia. Para fazer a diferença em meio a essa geração. Para fazer a diferença em meio a essa geração. Você é precioso demais para o Senhor Jesus Cristo para ficar abatido, para se sentir triste, para se sentir incapaz. Você é precioso demais. E Deus está aqui para falar para você: tente bom ânimo, porque eu sou contigo. As minhas mãos estão estendidas sobre você. E pode cair até mesmo 11 mil demônios na tua vida. Pode cair 10 mil demônios de um lado, 10.000 na tua direita. Mas tu não serás atingido. Aleluia, glória a Deus. Parte C do versículo: para que comproveis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Depois que passamos por todos esses processos, por essas perseguições, por essas talvez adversidades temporais que vêm sobre a nossa vida, que é normal vir sobre a vida do crente, sobre a vida daqueles que defendem o Evangelho, defendem a palavra do Senhor Jesus Cristo, é absolutamente normal. Mas depois que passamos por todos esses processos, começamos a viver no sobrenatural. Começamos a enxergar a vida de uma maneira diferente do que as demais pessoas. Não importamos mais com aquilo que falam de nós.
Não importamos mais com as críticas, com aquilo que tentam banalizar a nossa fé, porque começamos a viver no sobrenatural, começamos a viver algo diferente, algo que não podemos explicar em palavras, somente vivendo, somente andando conectado com o Senhor Jesus Cristo, somente andando conectado com o Espírito Santo dele, e começamos através do nome do Senhor Jesus Cristo, milagres começam a acontecer, começam a acontecer coisas sobrenaturais, paralíticos começam a andar, os cegos começam novamente a ver, os mudos começam a falar, porque o único que pode fazer esses milagres é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo que morreu na cruz para salvar a tua igreja, para salvar o teu povo, para salvar aqueles que um dia chegaram aqui em frente ao altar e aceitaram Ele como o único e suficiente Salvador, porque através dos milagres do Senhor Jesus Cristo, porque eles confiaram nos milagres do Senhor, porque eles viram através do testemunho da sua vida, dos testemunhos que você, a maneira que você se comporta, a atitude que você toma diante das situações. E através disso, Deus está aqui para falar para alguém: continue na posição que Ele te colocou, porque através das nossas vidas Ele vai fazer os milagres acontecer e almas possam se render aos pés do Senhor Jesus Cristo. Quem pode bater uma linda salva de palmas? Se coloque de pé nessa noite. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Que o Espírito Santo continue falando mais em seus corações. Santo é o nome do Senhor. Vamos adorar a Ele nesse exato momento. Coloque a sua mão no seu coração. Coloque a sua mão no seu coração e cante ao Senhor assim: se tudo está difícil, a multidão já te cansou, o meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. Ele entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tem a fé de Abraão. Todos comigo, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Estamos aqui, ó Pai, para agradecer e exaltar o seu santo nome. Graças damos a Ti, Deus, por tuas misericórdias. Senhor, continua abençoando essa igreja, continua abençoando este povo. Senhor, continua dando graça, continua abençoando, ó Deus. Continua, Senhor, meu Deus, a usar o Teu servo, a usar o Teu povo, esta igreja. Senhor, nós Te glorificamos, ó Deus, por Tua presença, por Tua palavra, Senhor, porque é através desta palavra que nós iremos vencer, é através desta palavra que a nossa fé, Senhor, está firmada, é através da Tua palavra que nós vamos vencer este mundo, é pela Tua palavra que essa igreja vai subir para encontrar com o Senhor. Que possamos cada vez mais ter um contato profundo. Obrigado, meu Deus. Graças Te damos, Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo, meu Deus. Graças Te damos, Senhor. Graças Te damos, ó Deus. Que nunca vai parar, porque o Senhor está levantando grandes homens e mulheres de Deus para fazer a Tua obra, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor mandar. Estamos aqui atentos, ó Pai, para fazer o Teu mandado, Senhor, porque nós confiamos e acreditamos na Tua palavra. Por isso, Pai, nós te pedimos: renova a Tua igreja, renova o Teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Aleluia. Poder se sentar. Glória a Deus.